resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemônia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Quem apresse? Mestre Jesus, espiritualidade amiga da casa, vamos pedir permissão para mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, agradecendo mais uma vez para escutar suas palavras, que a nossa palestrante consiga tocar o coração de cada um que aqui esteja, porque nós já estamos, quantas vezes nós já escutamos a palavra do Mestre, algumas vezes criticando, outras sem dar importância, e agora realmente todos estamos prestando atenção e querendo mudar. Que assim persistamos, que frequentemos a casa, porque juntos somos mais fortes. Que assim seja. Som. Boa noite a todos. Esse tema da noite, Causas das Aflições, foi um tema sugerido por Wagner. Quando eu soube que teria de substituir Susana Cortez, eu fiquei sem ideia nem mesmo do tema. E disse: Wagner, você tem algum tema para sugerir? Aí Wagner disse: fale sobre as causas das aflições. E eu achei um tema importantíssimo. É um dos temas mais intrigantes e que mostram a importância da perspectiva espírita. E ao longo desse estudo em conjunto,
a gente vai ver exatamente o porquê disso. Porque é um tema tão intrigante, eu diria até um tanto quanto enigmático. Porque simplesmente nós vivemos num mundo onde há uma aparente distribuição errada nos sofrimentos e nas dores. Nós viramos para um lado e vemos pessoas sofrendo de uma forma muito intensa, ao passo que outras parece que a sorte bateu naquela porta e não sai de lá. Então, como explicar essas aparentes anomalias do nosso mundo? Que Deus seria esse para permitir que coisas dessa natureza, realidades tão discrepantes, aconteçam? E a gente ficaria com a dificuldade enorme até de ter fé nesse Deus, se a gente não tivesse uma chave para desvendar esse enigma. Então, vamos na palestra de hoje, não é? Nessa conversa, tentar colocar alguns pontos que consideramos importantes. Acho que sobre sofrimento, se cada um de nós viesse aqui na frente, cada um teria um depoimento a dar. Uns com maior intensidade, outros com menor, mas todos já passamos por alguma espécie de dor. Agora vamos estudar aos pouquinhos a natureza dessas dores, ou melhor dizendo, as fontes. E é isso que Kardec nos propõe. Hoje pela manhã eu estava ainda sem muitas ideias. Fiquei um tanto preocupada, já tinha assistido uma palestra excelente na internet de Haroldo Dutra. Para quem não conhece, eu recomendo, as palestras dele são muito boas. É Haroldo Dutra Dias. E ele tem uma palestra específica sobre causas das aflições. E ele começa, minha gente, relatando uma entrevista que ele ouviu e que o impressionou bastante. Era um cientista contando que tinha se desvinculado completamente da crença em Deus. Passou por uma situação, uma experiência tão dolorosa, que ele chegou à conclusão que Deus não existe. E a partir daí passou a se proclamar ateu. Mas Haroldo Dutra esclarece que ele não fazia isso em tom de crítica contra as religiões. Ele fazia isso de uma forma séria, de uma forma sincera. Ele se encontrava profundamente decepcionado porque ele não conseguia mais enxergar esse Deus misericordioso que as pessoas falavam. Então, hoje, a gente vai procurar entender um pouquinho como é que o Espiritismo nos ajuda a ter uma fé racional e, ao mesmo tempo, servir de consolo para essas dores que nenhum de nós está isento de atravessar. Então, vamos começar o nosso estudo da noite. Não está passando aqui. Está desligado? Não, está ligado, né? Ah, sim. Vem cá, me ajuda, Aureliano. Eu sem óculos, aí é que não vai mesmo. Oi? Mas você passa de lá, sem problema. Passou. Qual é o Aureliano? Esse da frente aqui? Esse de lado, né? Pronto, então começamos com a imagem forte, né? Justiça das aflições. Essa imagem foi retirada desse pragmatismo político na internet. É um missionário segurando a mão de um sofredor, um meninozinho africano. Então, ali já vem a pergunta que já foi feita inicialmente, a gente vai reforçá-la.
como explicar a aparente desigualdade na distribuição do sofrimento entre as pessoas. Isso aí é para a gente refletir. Já se disse que deveríamos pensar da seguinte forma: a gente sofre aqui na Terra, sofre bem, resignadamente, para ter acesso depois ao paraíso. Já ouviram essa explicação, não é? Pronto. E Haroldo Dutra, ele nos lembra uma coisa muito interessante que demonstra que isso não é suficiente para explicar. E ele pergunta assim: e como é que pode ser justo se os preços dos bilhetes são diferentes? O ingresso de entrada no paraíso, porque uns sofrem na Terra muito mais do que outros. Isso é óbvio, não é? Então, como é que seria? Eu sofreria muito mais do que um conhecido meu, os dois sofrendo, mas um mais do que o outro, e teríamos, se nos comportássemos bem, o acesso ao paraíso. Isso não é suficiente para explicar. Muito embora o próprio Espiritismo, que é baseado no Evangelho de Jesus, ele diz que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a Terra, inclusive uma Terra modificada, um planeta melhor do que a gente habita hoje. Mas tem que ter mais alguma coisa para explicar isso, não é verdade? A lógica, o raciocínio nos diz que a gente tem que ir um pouco mais além. Outro ponto interessante é que o Evangelho, segundo o Espiritismo, isso a gente já abordou. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Isso é um exercício de lógica. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Senão não faria sentido. Onde, pois, estaria a chave para a solução do enigma que explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus? Kardec fala das duas fontes, e aí é que está a chave. Quando ele diz, as vicissitudes, têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, aí está a chave. Se a gente for circunscrever, nos limitarmos a uma única existência, ao aqui e o agora, do berço ao túmulo, a gente não vai conseguir explicar porque uns bebês nascem, por exemplo, com microcefalia, outros com macrocefalia, outros anencéfalos e outros completamente saudáveis. Como explicar isso? O que esse bebê fez para nascer com uma enfermidade grave? Que justiça seria essa? Porque uns nascem na riqueza, na opulência, e outros nascem na miséria. A gente viu aquela imagem forte do garotinho na África. Uma existência, a crença numa única existência não seria suficiente para explicar isso. Então, a chave qual é? A reencarnação. As múltiplas existências. São as várias existências que são solidárias entre si, são concatenadas. A vida é um contínuo, não tem esse intervalo. O que existe aqui, enquanto espíritos que necessitamos ainda de uma vestimenta física, ora estamos no plano físico, ora estamos no plano espiritual. Mas a vida é a mesma. E alguém pode dizer, mas se eu não me lembro do que fiz, que justiça seria essa? Você pode não lembrar quando está acordado nesse corpo físico, mas inclusive quando o espírito dorme, o corpo adormece, o espírito
em desdobramento, ele consegue lembrar de algumas coisas. E mesmo que não fosse isso, pelo que sentimos internamente, pelas nossas tendências que hoje ainda temos, já daria para sabermos um pouco do que pensamos que fomos, mas que na realidade ainda somos. E é desse homem velho que a gente precisa fazer um esforço pela renovação. E o Espiritismo nos ajuda muito. E nos ajuda não apenas porque fala em reencarnação, mas porque diz no Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as letras, que a fonte primeira das nossas aflições na Terra não está em outras vidas. Está nesta, no aqui e agora. São mais numerosas, diz assim Kardec, do que as que remontam ao passado. A gente pensa que não e costuma culpar, quando somos espíritas, as outras encarnações, os espíritos que são culpados de tudo, né? Geralmente a gente bota a culpa nos espíritos. Os espíritos estão me influenciando, mas eu aceito a influência se eu quiser. Eu tenho um amigo muito brincalhão que é palestrante e que ele diz que a relação é 50-50, meio a meio. Inclusive, ele nas palestras se sai com essas brincadeiras, mas são brincadeiras que têm realmente um fundo de verdade. Eu tanto sofro a influência de bons espíritos como de espíritos imperfeitos. Vai depender da minha sintonia. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela pergunta, os espíritos influenciam nas nossas vidas? E a resposta, muito mais do que imaginais, pois muitas vezes são eles que vos dirigem. Agora, que direção a gente vai permitir? A dos nossos guias, que estão querendo nos ajudar, e cuja direção não é uma imposição, porque os bons espíritos não impõem, eles só sugerem, ou vamos dar ouvido àqueles inimigos nossos do passado, ou do presente mesmo, que querem que soframos. Vai depender de nós. E como é que se estabelece essa sintonia? Pensamentos dos atos, os atos são decorrentes do pensamento, então tudo se inicia realmente no pensamento. Então Kardec traz um apanhado, nos lembrando, por exemplo, que uma pessoa, e como causamos aflições diárias, vamos imaginar uma pessoa que é indisciplinada. O que é que vai acontecer com essa pessoa indisciplinada? Como indisciplinada que é, ela é desorganizada, costuma atrasar nos horários. Aí sabe que tem um compromisso às 8, sai às 5 para as 8. Como é desorganizada, também nunca coloca as coisas no mesmo lugar. Aí não sabe onde está a carteira, não sabe onde está a chave do carro, aí perde mais um tempo. Aí sai, finalmente, chega na rua, pega um trânsito ruim. O nosso trânsito realmente é ruim, mas aí coloca a culpa no trânsito, no motorista da frente que é lerdo, e não para pensar que aqueles aborrecimentos poderiam ter sido perfeitamente evitados com alguma organização. O ciumento é um aflito por excelência, porque ele entra em desespero. Ele vive constantemente inseguro, preocupado, cheio de fantasmas, não fantasmas no sentido de espíritos, mas daquelas sombras, aquelas preocupações. Então, a vida do ciumento é um inferno. Então, isso é alguma coisa de outra vida que está sendo cobrado dele? Não. Ele precisa renovar atitudes mentais nesta vida, no aqui e agora. E poderíamos passar a noite dando exemplos dessas aflições que nós criamos no nosso dia a dia. É um bom dia de mau humor que a gente dá para alguém. Se a outra pessoa não estiver bem, vai responder na mesma moeda ou pior. Então, tem alguma coisa a ver com outras encarnações? Não tem. Mas, de fato, há certas provações que têm relação com outras existências e que vão explicar perfeitamente
porque umas pessoas sofrem quase que uma existência inteira. Aí pode alguém estar perguntando, mas Deus é misericordioso e isso é uma vingança? Não, não é vingança. É lei de causa e efeito, é reparação, e o objetivo não é a infelicidade. É justamente a libertação do sofrimento. Só que se a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Kardec propõe, inclusive, uma autoanálise no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz assim: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, estaria nesta situação? Isso é uma boa pergunta para a gente ver se aquilo tem a ver com vidas passadas ou se foi um sofrimento, uma aflição causada nesta vida. E a gente tem que ter muito cuidado para não guardar mágoa. Às vezes é um filho nosso que age de uma forma extremamente ingrata e a gente se fez tudo por aquele filho. Agora vamos abrir um parênteses aí. Fez tudo não quer dizer estragar o filho, não dar os limites. Mas aquele pai e mãe que se esforçaram, mas que por algum motivo a criança que vira o adulto responde mal àquela educação que foi dada, supondo que essa educação foi a adequada. Então, onde é que a gente vai encontrar a causa disso? É um possível inimigo que teve a oportunidade de reencarnar naquela família, mas não soube aproveitar a oportunidade. É possível que o ódio do passado tenha voltado à tona. Pode acontecer isso. Pode ser também que a causa esteja nessa, ou seja, a educação daqueles pais que, querendo dar amor, pensam que estão dando amor e, na realidade, estão deseducando a criança e, mais tarde, podem ser pagos com ingratidão. Então, vejam como a situação não é tão simples de se fazer uma análise superficial. Por isso que Joana de Anjos costuma dizer que a gente não deve julgar ninguém, nem situação alguma, porque a gente não conhece o íntimo das pessoas e muito menos o passado que envolve aquelas pessoas. Então, resumindo, nas causas atuais das aflições, pode-se dizer que decorrem do mal proceder nesta vida, seja por indisciplina, vaidade, excessos na alimentação. Muitas vezes a gente exagera mesmo até nas comidas e vamos ter as consequências. Isso também não tem nada a ver com vidas passadas. Então vamos agora passar para o que Kardec chamou de causas anteriores das aflições. E aí Kardec explica para a gente. Isso aí está praticamente o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não coloquei aspas porque eu tentei sintetizar. Há males que nenhuma previsão poderia impedir, que nenhuma precaução parece prevenir. A exemplo de algumas enfermidades de nascença, mortes aparentemente prematuras. Antes da gente analisar isso, eu lembrei, para a gente pensar em causas até atuais, uma historinha. Eu gosto muito de ilustrar. E essa historinha eu achei ótima e a gente se sente até um tantinho melhor com ela, né? Porque a gente tem uma tendência a se achar bem imperfeitozinho, e somos, né? Mas o ideal é que nem a gente se acha assim, que está muito bem. Às vezes tem gente que enche a boca e diz, mas eu não faço mal a ninguém, eu sou ótimo, mas também não faz o bem. Né? Algumas pessoas são assim e não se movimentam na direção de tentar modificar-se a si mesmo e ao mundo ao redor. Né? E outras pessoas, ao contrário, se colocam lá embaixo ao ponto de nem se tornarem úteis ao próximo. Então, uma boa trajetória, um bom caminho seria realmente o do meio. Não é? A gente saber que tem as imperfeições, que deve procurar melhorar dia a dia, mas que também já avançou um bocadinho e pode ajudar a outros que, às vezes, não caminharam tanto quanto nós.
Então, eu me lembrei dessa história de Chico Xavier, porque Chico é um grande exemplo para todos nós. É uma figura extremamente dedicada ao próximo, né? Enquanto encarnado foi dedicadíssimo, sofreu. Não pensem que Chico Xavier teve uma vida fácil, não apenas na infância, né? Quem leu livros ou assistiu ao próprio filme viu que ele sofreu bastante. Também, de tanto trabalhar em prol da coletividade, teve problemas sérios na vista. Então, não foi uma vida fácil, não. Foi uma vida de missionário do amor. E não é porque se trabalha no bem que vai estar isento de sofrer os percalços da existência. Então, um Chico Xavier da vida abre, inclusive, os nossos olhos para essa realidade. Porque eu tenho um amigo que adentrou no Espiritismo anos e anos e anos, muito mais tempo do que eu. E a vida dele começou a virar de cabeça para baixo. E ele colocou na cabeça, apesar de ser anos de Espiritismo, que era o problema de estar sendo perseguido pelos espíritos e que o melhor que ele tinha a fazer era se afastar do Espiritismo. Vejam que coisa, uma pessoa extremamente experiente. E só que os irmãos fazem um bom trabalho de base mental. E ele acabou por se afastar completamente do Espiritismo. E a gente sabe o seguinte, que às vezes as maiores tormentas da nossa existência, e algumas delas já estão previstas antes da gente reencarnar, as principais provas, e muitos de nós aceitam, porque quando a gente já tem algum entendimento, a gente inclusive em parceria com os benfeitores, a gente sabe as linhas gerais das principais provas da encarnação e aceita, terminou deixando o Espiritismo quando ele já possuía o agasalho para suportar as tormentas. E qual é o agasalho? O agasalho é exatamente essa fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona. E abandonou. Mas vamos voltar para Chico. Eu já me perdi, tá vendo, minha gente? Eu saio, falo uma coisa, falo outra, me perdoe. Mas vamos à historinha de Chico. Chico tem uma historinha que é linda, como as muitas que o envolvem. Ele tinha um cachorro, todo mundo sabe disso, eu acho. Tem um cachorro que ele é muito apegado a esse cachorro. Quando ele chegava das reuniões no centro, a primeira coisa que ele fazia era ver o cachorrinho dele, dar atenção, dar comida. E esse cachorro estava muito doente e requerendo cada vez mais cuidados. Uma pessoa conhecida dele, uma senhora, pretendendo ajudar Chico, que já trabalhava demais, vivia cansado, não é? Resolveu dar fim à vida do cachorro para ajudar Chico Xavier. Chico Xavier ficou profundamente triste. Claro que sim, era um amigo dele. E mais do que triste, mesmo com a evolução que Chico tinha e tem, ele não conseguiu perdoar com facilidade. Ele entendia que aquela senhora tinha feito aquilo para ajudá-lo. Mas, no fundo, para ele aquilo era muito difícil. Era um amigo dele, ele não fazia questão nenhuma de cuidar do amigo dele doente. E o que acontece? Foi criando uma mágoa no coração. Emmanuel, percebendo isso, teve uma conversinha de pé de orelha com Chico. E disse, Chico, essa mágoa que você está trazendo está perturbando, começando a perturbar, inclusive, os trabalhos na casa espírita. Você tem que fazer alguma coisa. Aí Chico, mas fazer o quê? O que é que eu vou fazer? E ela matou o meu cachorro e tal. Aí Emmanuel diz, veja o que é que ela precisa e dê um presente a ela. Como é? Eu vou dar um presente à pessoa, não é, que fez isso. Aí Emmanuel disse, isso não é ensinamento meu, isso é ensinamento do Cristo, não é? Isso é o perdão. E aí Chico se lembra que a coisa que ela mais precisa é uma máquina de costura. E ainda por cima Chico pobre. Ou seja,
teve, inclusive, de comprar a máquina de costura à prestação. E foi entregar a máquina de costura a essa senhora. Quando ele foi entregar a máquina de costura, essa senhora ficou tão feliz, mas tão feliz com aquele presente, que dela saiu um feixe de luz, se dirigiu ao plexo cardíaco de Chico e dissolveu toda a sombra que ele estava ostentando, né, em decorrência daquela mágoa. Então, isso tem uns ensinamentos muito valiosos para a gente. O primeiro ponto é que mesmo os espíritos assim muito bons não são perfeitos ainda. Mágoa é um verdadeiro tóxico. Então, o nosso exercício tem que ser diário para a gente não guardar mágoa de quem quer que seja. Seja de um vizinho turbulento que nos trata mal, seja de um patrão, seja de um filho ingrato. A nossa obrigação é fazer esse exercício, esse movimento diário de tentar dissipar qualquer sombra, qualquer nuvem. Então, vamos para frente. Vamos voltar para as causas anteriores das aflições, que são justamente aquelas que nada poderia impedir. E a gente tem que, o livro ia falar no livro dos Espíritos, não, o Evangelho segundo o Espiritismo afirma: a prosperidade do mal é apenas momentânea, pois todos, sem exceção, somos submetidos à lei de causa e efeito. Então, a gente também não pode ficar pensando, porque às vezes a gente pensa, liga a televisão, aí vê aquele cidadão que tem um caráter extremamente duvidoso, não é? Se dando super bem. E a gente diz, mas é danado. O rapaz ali da esquina, sofrendo, a vida toda de sacrifício, não é? Faz tudo certinho e num sofrimento muito grande. Às vezes falta até o que comer. E outros ostentando, muitas vezes recebendo dinheiro de forma ilícita. Então, a gente diz, mas que é isso, né? E essa impunidade? Sim, temos que buscar, né, os mecanismos, como cidadãos todos, para que haja a punição. Mas a gente tem que saber que, se isso não acontecer, a lei de causa e efeito é inexorável. Mais cedo ou mais tarde, esse mal vai ter de ser reparado. No Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, ele explica o seguinte, que funciona de uma forma assim, bem simples. Você primeiro toma consciência do erro que você cometeu. Uns demoram muito a tomar consciência, viu, minha gente? A gente sabe disso. Mas, uma vez tomada essa consciência, vem o segundo processo, que é o arrependimento. E aí algumas doutrinas ensinam que arrependimento é suficiente. Mas o Espiritismo nos esclarece, e isso faz mais sentido, que junto ao arrependimento, que é um passo inicial importante, mas é só o primeiro passo, deve vir o quê? A reparação. E é por isso que a gente vê pessoas em acentuado sofrimento, quando nesta vida nada fizeram para sofrer. Mas a essa altura, vocês poderiam estar me perguntando, e é sempre assim? Toda vez que eu vi uma pessoa, por exemplo, uma criança doente no hospital, já nasceu doente, nunca teve alta do hospital, sempre é porque aquela pessoa está pagando erros horrorosos que fez no passado. E qual seria a resposta? Não, não é assim. Muitas vezes é. Acontece com frequência, a gente está reparando erros do passado, mas pode não ser
tão simples assim avaliar. Por isso que a gente não deve, olhou uma criancinha, vamos dizer hoje, microcefalia. Deve ter aprontado muito em outras encarnações. Não, a coisa não é tão simples assim. Pode sim, como nós também somos espíritos extremamente endividados, e alguém pode ter dito assim, vai com o corpo perfeito, mas faça tudo e mais alguma coisa, senão você vai continuar cheio de débitos. E pode ser uma situação também semelhante ao que eu vou ler para vocês aqui, do livro O Céu e o Inferno, que é Marcel, o menino do número 4. É um quarto de hospital na França. E é uma história assim, bastante comovente e que ilustra perfeitamente que a gente deve ter muito cuidado com essa história de é sempre assim, fez isso, é aquilo. Não, vamos ter a cautela necessária. Havia no hospital de província, isso na França, um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já nasceu assim. Já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Era um menino muito inteligente. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia, o menino disse-lhe, doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? E o médico perguntou, para quê? Se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto, que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Então, minha gente, vocês vejam a situação da criança. E ali, ele pediu, ele explica, né, no livro Em Céu e Inferno tem a explicação. O Marcel, o espírito, ele explica que pediu para vir dessa forma, como uma última depuração, já era um espírito de uma envergadura alta, e um dos objetivos dele era justamente comover os médicos, trazer mais humanidade, trazer mais compaixão. Então, na realidade, esse que poderíamos pensar desavisadamente, que era um espírito em alta expiação, na verdade, tinha pedido essa aprovação como última depuração e era, na realidade, um missionário. E quantas pessoas não vemos que estão em condições bem difíceis, não é? Com atrofias, e a gente vê aquele olhar doce, pacificado, resignado, enquanto outros muito saudáveis do corpo são bastante doentes do espírito. Então, a verdadeira saúde não é a do corpo. A verdadeira saúde é a saúde da alma, a saúde do espírito. Então, a gente, quando pedir a cura, a gente deve pedir que antes de qualquer coisa, isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a nossa alma, que o nosso espírito seja curado.
como suportar os tormentos da existência. E não é fácil. Para nós, espíritos imperfeitos, atravessando as tribulações, seja no campo afetivo, com familiares, com esposo, companheiros, namorados, às vezes até amigos que nos decepcionam, que às vezes não é um amigo que decepciona, nós que colocamos expectativas demais, não é? Então, todas essas questões afetivas que são as que mais doem ao nosso coração, às vezes as pessoas conseguem passar fome com maior, assim, digamos, de uma forma melhor do que aquelas que estão passando pelas provas do coração. Essas são as mais dolorosas. Não nego que faltar comida é uma coisa seríssima, é horrível, e todos nós devemos fazer tudo para que isso não ocorra. Mas as dores do coração, elas são muito intensas mesmo. E aí, ter em mente, para a gente, pelo menos, pensar nessa justiça de Deus, nesse Deus misericordioso, porque se a gente não pensar racionalmente, a gente não vai conseguir entender. Ter em mente a solidariedade das múltiplas existências, o que explica situações de aparentes injustiças. E aí, eu achei muito interessante uma distinção que Haroldo Dutra faz nessa palestra que eu assisti, que ele diz assim: acreditar em Deus é diferente de confiar em Deus. A fé é exatamente confiar em Deus. Não é? Eu acho que se eu perguntar aqui um por um, vão dizer, eu acredito em Deus. A questão é, quantos de nós confia em Deus? Confia nos desígnios do alto. Porque quando a dor bate a porta, a tendência nossa é já, por que eu estou passando por isso? Que injustiça é essa? Aí já começa um processo, ou de desânimo, que depende um pouco do temperamento de cada um, ou de revolta. Não é? Então, a gente tem que fazer esse trabalho. Agora, se vocês me perguntarem, e é natural reagir assim? É natural por conta das imperfeições nossas. Mas a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Todos nós. A fé, para não ser facilmente abalada, deve ter alicerces na lógica e na razão. E aí eu estou lembrando de uma outra historinha para você ver o que é o grau de fé, de confiança. Conta um palestrante que Francisco de Assis estava chegando já, depois de uma longa caminhada com um amigo frei também religioso, num mosteiro gelado, um frio terrível. E eles se deparam com a porta fechada. Batem a porta do mosteiro, ninguém abre. A única pessoa que ouviu disse que não ia abrir. Certamente ficou com receio, não reconheceu logo. Enfim. Nisso, Francisco de Assis começa a pular de alegria. E o colega dele diz, meu Deus, o que é isso? A gente vai morrer de frio aqui. E o Francisco de Assis diz, mas é uma oportunidade. Pela primeira vez, estamos 100% na mão de Deus. Minha gente, é o auge da confiança, né? E nesse 100% da mão de Deus, aconteceu que chegou uma outra pessoa no mosteiro e terminou abrindo a porta e eles não morreram congelados. Mas quem é que pula de alegria quando vê que não tem nada a fazer mais, que não pode mais fazer nada, só entregar a Deus? Uma pessoa com muita confiança no alto. E aqui a gente tem aquela frase de Jesus que conhecemos, que diz assim, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a única coisa que Jesus nos pede, o que é? Amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. É a única coisa que ele nos pede. E eu coloquei ali a imagem do nosso querido Chico, feliz, sorridente, consolando as pessoas.
E estou lembrando, né, ali, já coloquei até para me lembrar mesmo, uma historinha curtinha de Chico, quando muitas pessoas estranharam, assim, quando viram o comportamento de Chico. Todo mundo sabe que Chico costumava receber umas cartas, não é? E consolava muitas mães, por exemplo, que queriam notícias dos filhos, porque a dor de perder um filho é uma dor imensa. Eu acho que ninguém vai discordar disso. A gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. Hoje a gente tem essa consciência, o Espiritismo nos dá, não é, essa confiança nesse desígnio do alto, mas na hora que acontece juntinho a nós, é complicado. E aí, Chico, aquela doçura, teve contato com uma mãe que havia perdido há pouco tempo o filho dela e, chorando, disse: Chico, perdi meu filho. A reação de Chico foi: se abraçou com aquela senhora e chorou junto com ela. E as pessoas olharam porque diziam: mas ele não vai dizer nada. E ele passou, segundo o relato, uns 15 minutos chorando, abraçado com aquela senhora. E ao terminar aquele momento, a senhora se refez e disse: nunca me senti tão consolada. E dos lábios de Chico não saíram uma palavra. Mas o que foi isso? Amor, acolhimento, abraço, afeto. Muitas vezes as pessoas chegam junto da gente e não estão precisando tanto de palavras, mas estão precisando de um olhar carinhoso, de um acolhimento. Algumas vezes estão precisando de palavras e a gente vai ter de tentar acertar. Pedir ajuda ao alto para ser inspirado para fazer a coisa certa. Comigo aconteceu o seguinte uma vez. Por sorte, eu estava aqui no Cáritas. Era um dia de sábado pela manhã. E na época a gente tinha a evangelização funcionando aqui no sábado pela manhã. E eu recebo um telefonema de uma amiga minha, é mais do que uma colega de trabalho, é uma amiga realmente. E ela é agnóstica, não acredita em nada, duvida de tudo, não diz que não existe, mas também não diz que existe. E ela telefona para mim, bastante angustiada, e diz: ela não casou, não teve filhos, muito apegada aos irmãos, e ela diz: Tereza, minha irmã acabou de ter a notícia que o filho dela, de 21 anos, faleceu num acidente na estrada. E eu estou aqui sem saber o que fazer, porque eu gostaria muito de consolar minha irmã, mas eu não sei o que dizer, eu não acredito em nada. Fale com ela. Eu tremi nas bases. Eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer? Era pelo telefone, porque eles são uma família do interior. O que eu vou dizer a uma mãe que acabou de perder um filho de 21 anos? É muito duro, não é, gente? E quando essa amiga passou o telefone e eu fui conversando, pedindo ajuda ao alto, né? E a conversa era muito na tônica do presente que ela havia recebido, de ter estado com ele, quem sabe se não teria chegado a hora realmente que ela não perdeu o filho para sempre, que eles ainda iriam se reencontrar. Não é? E que ela poderia continuar até fazendo preces por ele, quem sabe se até em sonho. Ela não era espírita, não tinha nenhum conhecimento da doutrina espírita, e o que eu pude passar de uma forma muito simples e procurei ser bastante delicada no momento, porque era um momento muito grave. E essa pessoa depois se tornou espírita. E consolou o resto da família. Até hoje ela é o suporte dessa família. Então veja como são as coisas. A perda do filho fez com que ela procurasse, inclusive, consolar outras pessoas. Assim que ela conseguiu se refazer, ela partiu para trabalhar
em favor do próximo. Então, essas coisas, não é, a gente tem que ter aquela sensibilidade. Eu acho que só consegui porque estava aqui no Cáritas e os irmãos ajudam muito a gente. Quando a gente tem essa vontade de ajudar, eles ajudam. Então, qualquer um de nós, não é porque eu estou na casa espírita há algum tempo, ou porque eventualmente eu faço uma palestra, não é por isso que eu sou um instrumento. Qualquer um pode ser instrumento da ajuda do Pai Celestial. Basta se predispor a isso. Então, eu achei muito interessante, porque ela, como não acreditava em nada, se viu sem condições de ajudar a própria irmã. O que é que ela poderia dizer? Mas me procurou. E eu me senti muito feliz e, ao mesmo tempo, me senti com uma responsabilidade muito grande. Mas, graças à boa espiritualidade, deu tudo certo. E aí a gente vê a importância do acolhimento na casa espírita, de um trabalho como o atendimento fraterno, não é verdade? Onde a gente pode desabafar, onde a gente pode se sentir acolhido, se sentir compreendido. Então, a terapêutica, em qualquer circunstância, é a renovação. Aqui a gente já vai passar um pouquinho por Joana de Ângeles, e ela diz assim: nas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz. Gente, é que apesar de todos os percalços, de todas as dificuldades, a gente pode procurar ser feliz. A felicidade plena na Terra a gente não vai conseguir, mas uma felicidade relativa a gente consegue. Então é se esforçar por essa felicidade. Porque o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, não é triste não. Ela é muito alegre, ela é muito consoladora. Então não priva ninguém das alegrias que a existência terrestre possa conceder. O que a gente não deve é agir em prejuízo do outro, nem em prejuízo próprio. No mais, vamos aproveitar da melhor forma possível essa existência. Aí abandonar a acomodação, os queixumes. E ela diz assim, veja como os espíritos mais evoluídos do que nós conhecem as nossas dificuldades. E diz assim: o teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outro desespero. E não é assim. Geralmente a vida da gente é quase uma sucessão. A gente sai de um problema para o outro. Muitos a gente cria, outros não. Mas, enfim, tens dificuldade em exteriorizá-los, verbalizá-los, aliviando-te. Às vezes a gente guarda para a gente não consegue falar. E isso vai criando um mal-estar cada vez maior. Claro que a gente não vai falar intimidade nossa para todo mundo, né? A gente tem de escolher muito bem com quem a gente vai dividir a nossa dor. Fobias, complexos, recalques dominam-te a paisagem mental e te sentes um fracassado. Retempera o ânimo, porém, e sai do refúgio dos teus tormentos para a luz clara da razão. Então, nos pede racionalidade. Porque às vezes a gente fica tão emotivo que não consegue nem enxergar a saída. Então, vamos com calma. Vamos pedir inspiração ao alto, usar a razão para sair da tormenta. Ninguém está na terra, olha como isso é importante, ninguém está na terra fadado ao sofrimento, aos conflitos destruidores. Porque há quem diga que o Espiritismo prega sofrimento, não é nada disso. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar-se, reconstruir. Na ausência de amor-ação, aparece-lhes a dor, renovação. Mas a gente pode reparar os nossos erros, boa parte deles, pelo amor-ação. Na ausência do amor-ação, repetindo, aparece-lhes a dor, renovação. Assim, dispõe-te à paz, à libertação dos tormentos e lograrás alcançá-las.
Isso está no livro Jesus e a Atualidade, capítulos 18 e 15. É o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Meu Deus, tenho 2 minutos. Para terminar. Eu achei essa mensagem linda. Esse livro é um livro bem pequenininho, mas pequenininho só em tamanho. Eu ganhei de papai em 1981. A capinha dele é Amigo, o título é Amigo. Na época, eu nem era espírita ainda. E tinha, assim, uma certa, digamos, uma prevenção, coisa meio de recém-saído da adolescência, não é? Dei um trabalhinho nesse aspecto, não é? Tive grandes oportunidades. Eu teria conhecido proximamente Sandra Borba, que é uma oradora bem conhecida, não é? Que na época era da mocidade da Federação Espírita, se eu não me engano. Me apresentaram a Sandra e eu queria nada com essas coisas, né? Achando que era fuga de realidade e por aí vai. Essas coisas. E aí papai me deu esse livrinho que tem essa mensagem, que é com ela que a gente vai encerrar aqui essa conversa. Provação e fé. Os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé. Terás talvez alcançado o apogeu de semelhantes tribulações. Encontrastes esse topo do sofrimento na enfermidade que provavelmente se demora contigo, flagelando-te a vida orgânica. São as várias hipóteses que ele coloca. Criaturas queridas se desvinculam de ti violentamente, arrojando-te à inquietação e ao desânimo. Sofreste a perda de entes amados nas brumas da morte e trazes o coração encharcado de lágrimas. Golpearam-te os interesses e despojaram-te dos recursos indispensáveis à própria manutenção, compelindo-te a vaguear em tristeza e penúria. Empenhaste as melhores forças na causa do bem, no bem de todos, e situaram-te num cipoal de incompreensões e desafetos gratuitos que te prendem à dor. É possível hajas atingido esses dias de conflitos e aflições, tumultuando-te o ser. Mágoas novas, somadas a desgostos antigos, te atormentam o campo íntimo. Seja qual seja a espécie de provação que te visita, não te rebeles nem desanimes. Não te deixes mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Ama e serve sempre. Por mais dolorosa a crise em que te vejas, permanece firme na coragem da fé, porquanto, no momento em que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra em caminho. Essa mensagem é de Emmanuel. Bem, meus queridos irmãos, agradeço a todos pela paciência, por terem ouvido essas palavras. Eu costumo brincar que eu nem me escalo mais para fazer palestra, porque eu vivo substituindo. Eu sou sempre o plano B. Com muita alegria e, assim, um tanto preocupada também, confesso, porque nem eu me aguento mais. Então, mas a gente não poderia deixar de ter a nossa palestra na terça-feira, não é? Então, eu trouxe essas reflexões para compartilhar com vocês. Então, vamos partir para a nossa prece final. Rodrigo, quer fazer? Divino Mestre, espiritualidade amiga da casa, muito obrigado por mais essa noite aqui reunidos. Muito obrigado pela nossa palestrante, que se dispôs de um pouco do tempo para transmitir as tuas palavras e os teus ensinamentos aqui nós reunidos. Que a tua paz e a tua luz possam nos acompanhar nesse regresso a casa, de volta às nossas casas. Que nessa semana que se segue possa transcorrer para todos da melhor maneira possível, abraçados dentro da tua luz e da tua paz. Que assim seja.